Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o quarto motivo pelos quais nós não devemos desmatar a floresta amazônica. E o assunto está relacionado com as características dos solos regionais. A maioria dos solos que ocorrem aqui na região apresenta uma umidade muito elevada e uma fertilidade muito baixa, sendo que apenas 14% dos solos da região são considerados de fertilidade adequada, elevada fertilidade. Eles são basicamente os solos de várzea, terra preta de Índios e algumas outras manchas de solos aqui na região. Mas esses solos eu vou fazer uma abordagem específica no outro vídeo e vou então dar ênfase para os solos de baixa fertilidade, nos quais os latossolos e argissolos predominam. Os latossolos, eles ocupam mais ou menos 43% da Amazônia e os argissolos ocupam aproximadamente 31% da região. E para vocês terem ideia da idade deles, a maioria deles tem de 40 milhões a 700 milhões de anos de idade. Apenas como comparação, em Minnesota, os Estados Unidos, onde eu fiz o doutorado, os solos têm cerca de 10 mil anos. Então, compara 10 mil anos com 40 milhões de anos, com 700 milhões de anos. A diferença é muito grande. E o que acontece então com esses solos durante todos esses milhões de anos? O que aconteceu com esses solos? A precipitação da região é elevada, variando de 1.500 milímetros a mais de 3.000 milímetros de chuva por ano. Então imagina, cada chuva que cai na região, ela percola no solo, ela penetra no solo, vai para igarapés, de igarapé vai para o rio e depois vai para o oceano. E a água nunca está pura, ela sempre carrega algum nutriente consigo. Então é um processo de lavagem do solo que já dura milhões de anos, em que a maior parte dos nutrientes que estavam nesse solo já se encontram no oceano. E o que fica, então, ele tem que ser muito bem aproveitado. Como é que se explica, então, essa alta diversidade biológica na região, com árvores até com mais de 40 metros de altura? É uma diversidade muito grande, e no solo, se os solos são tão pobres assim. O que acontece na região amazônica é que cada folha, cada galho que cai, eles vão formando um manto de material orgânico na superfície do solo debaixo da floresta, e a gente chama isso daí de camada de liteira. Então essas folhas secas, elas começam a ser decompostas por macro, meso e microfauna, e vão liberando nutrientes. À medida que vai sendo decomposto, vai liberando nutrientes. E as raízes, a boa parte das raízes das plantas da floresta, elas não penetram no solo. Elas ficam acima do solo, nessa camada de leiteira, para aproveitar ao máximo esses nutrientes que estão sendo liberados. Então é muito comum a gente olhar na floresta, no solo da floresta, essas raízes que ficam acima do solo, elas estão ocupando o máximo possível dessa camada de liteira e absorvendo os nutrientes. E esses nutrientes então vão para a parte aérea e fazem então o processo de reciclagem. O processo de reciclagem é tão eficiente que mais de 99,9% dos nutrientes são reciclados numa floresta virgem. Quanto menos nutrientes o sistema perder para os rios e para o oceano, mais longevidade tem de sustentação da floresta. Então esse é o grande segredo da floresta amazônica. E agora, quando nós desmatamos a floresta para uso econômico, o jeito que o produtor, do caboclo, descobriu ao longo dessas décadas todas é praticando agricultura itinerante.
para que tenha uma produtividade relativamente boa, senão os cultivos deles têm uma baixa produtividade. Então, historicamente, predominou na região o que a gente chama de agricultura itinerante. O que vem a ser agricultura itinerante? O produtor, ele desmata uma área da floresta, queima, então essa queima, ela faz ao mesmo tempo tem duas funções, uma de limpar a área para ser cultivada, e o outro que esse material vegetal queimado, então, se transforma em cinzas, e as cinzas têm um alto teor de nutrientes. Tem alto teor de cálcio, de fósforo, de potássio, macro e micronutrientes de um modo geral. E o pH do solo, que é em torno de 4, devido à cinza, pode ultrapassar o pH 7. Quer dizer, um solo bem ácido, ele chega a ser levemente alcalino. Muda totalmente a química do solo. E aí, boas produtividades são obtidas nessas áreas de queimadas e com cinzas. Só que ela tem uma durabilidade muito baixa. Então, os nutrientes na superfície do solo duram um tempo muito limitado, em torno de 3 anos. E começa então o solo a ficar cada vez mais pobre. Chega um momento que ou ele coloca pastagem, ou ele então ele derruba outra área de floresta para fazer novos cultivos. Isso que a gente chama de agricultura itinerante. A legislação agora está um pouco mais exigente, permite que os produtores desmatem apenas 20% da sua propriedade, então 80% da área tem que ser mantida como floresta. Isso então leva os produtores a tentar achar tecnologia para aproveitamento das áreas já desmatadas, se ele já está ocupando os 20% de desmatamento da sua propriedade. Essa daí é a situação que está ocorrendo hoje. Então, quando o solo já está um pouco pobre, eles podem entrar com pastagem, com pasto e criar gados. Só que, devido aos teores de cálcio, de magnésio e de fósforo estarem muito baixos, e para que um boi se desenvolva bem, ele precisa realmente de muito fósforo, de cálcio e magnésio para a produção de ossos, para os ossos. Então, a produtividade também das pastagens nesses solos é muito baixa. Eles chegam a ter, tem que gerar uma cabeça de gado e às vezes em 5 hectares, quando naturalmente deveria ser 5 cabeças de gado para cada hectare de pastagem. Inverte a proporção totalmente, né? Então não é vantajoso criar gado na região amazônica nesses solos, a não ser naquele solo de várzea que tem realmente uma fertilidade adequada, teores de cálcio um pouco mais elevados, fósforo, etc. Mas então, no solo de terra firme, latossolos e argissolos, não é vantajoso também nem a agricultura e nem a criação de gado. Então, tem que usar mais um pouco o seu conhecimento para produzir alimentos nessas áreas. Colocando adubação, que é muito cara e que é difícil encontrar devido às distâncias, e então eles têm uma certa limitação. Quando o produtor ele tem uma área para cultivar, o ideal era que ele use essa área de uma forma inteligente. Ele poderia, então, com aquelas áreas mais extensas, ao invés de criar gado, ele poderia explorar com espécies perenes, como frutíferas, como madeireiras, e gerar, então, desenvolver uma floresta de valor econômico elevado. É melhor do que pastagens. Então, em áreas pequenas, eles poderiam desenvolver sistemas agroflorestais que imitam mais ou menos a floresta. Quanto mais espécies tiver dentro do sistema florestal, mais sustentável é o sistema, porque ele imita mais a floresta. E sistemas florestais, então já falei no vídeo para vocês anterior, é misturar uma quantidade de plantas diferentes, espécies diferentes na mesma área, ou então de propriedades rurais de médio e longo porte,
aí usar o que chama de plantios em mosaico, que eu também já falei isso para vocês, só para enfatizar um pouco mais, que são quadrados de espécies individuais, um ao lado do outro, de uma forma a ser fácil de manejar, praga, doenças, adubação, a manejo do solo, etc., para que a produtividade não caia. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam para quem não se inscreveu, compartilhe com seus amigos, seus colegas, porque nós precisamos de disseminar o conhecimento da Amazônia, o maior número de pessoas, para que nós possamos usar essa região tão rica em biodiversidade de uma forma racional, sustentável e não destrutiva. E quanto mais pessoas conhecerem uma região nossa, saber das suas limitações, saber como contornar essas limitações, melhor para o Brasil, melhor para a nossa sociedade de um modo geral. Então era isso daí. Eu queria agradecer a presença de vocês e até o próximo vídeo.